Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, vou aqui trazer uma resposta a um vídeo que me foi enviado e que eu gostaria que as pessoas pudessem ver como o descomprometimento com a veracidade das Escrituras tem sido propagado. Existe um pastor, não sei o nome dele, mas eu até prefiro assim, porque eu não estou aqui para falar a respeito de pessoas. Eu estou aqui para falar a respeito das Escrituras. Estou aqui para falar a respeito da veracidade das Escrituras e da sinceridade para interpretar as Escrituras como de fato ela deve ser interpretada. Esse pastor, ele vai dizer que a Bíblia afirma que Maria teve outros filhos. Alguém faz a pergunta lá, Maria teve outros filhos? Ele vai dizer, a Bíblia diz que sim. Primeiro, a Bíblia não fala, certo? A Bíblia não fala. A Bíblia é um livro e ela não fala por si só. Ela precisa ser lida e precisa ser interpretada à luz da tradição da igreja. Não é o sola escritura que é a maneira correta de interpretação da Bíblia. Não é o livre exame e a livre interpretação da Bíblia que é a maneira correta de interpretar a Bíblia. Por quê? Porque ele usa um versículo fora do contexto do versículo, fora da visão na tradição apostólica e isola esse versículo para dizer que Maria teve outros filhos. Veja o que ele diz e depois eu vou colocar os contrapontos. Maria teve outros filhos além de Jesus? A Bíblia diz que sim. Se você quer, além do Novo Testamento, tem uma escritura no Antigo Testamento, no Salmo 69, verso 8, referindo-se ao ministério messiânico do Cristo, que diz, fui rejeitado pelos filhos de minha mãe. Então Maria teve filhos. Então veja, ele responde essa pergunta, Maria teve outros filhos além de Jesus, apenas dizendo que a Bíblia diz que sim. Além dos versículos, dos textos que tem no Novo Testamento, que todos eles são deturpados, porque nenhum deles vai dizer que os irmãos de Jesus são filhos de Maria. Existem irmãos de Jesus, sim, mas os seus parentes. E eu tenho aí alguns vídeos aqui no canal já mostrando quem é cada irmão de Jesus, né? Aqui que a Bíblia fala ali no Novo Testamento. Aí ele vai dizer que o Antigo Testamento tem uma escritura no Antigo Testamento, ele toma o Salmo 69 na Bíblia protestante. Estou com a Bíblia aqui, a Bíblia de Estudo Protestante, a Bíblia NVI, da editora Vida, né? Uma nova versão internacional. Essa citação que ele diz está no Salmo 69, no versículo 8, que diz assim, vamos ler. Vamos repetir o que ele falou, mas dentro do contexto da Escritura. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. E aqui, como essa escritura, como esse salmo, é uma imagem, uma tipologia, uma sombra de algo maior que deveria vir. Esse algo maior é o Messias que deveria vir. Quem escreve esse salmo? A Bíblia protestante vai dizer, para o mestre de música, de acordo com a melodia, lírios, davínico, ou seja, é um salmo escrito por Davi. Quem é esse rei aqui que o salmo descreve, que o próprio salmista descreve? É o próprio Davi. Aí, como esse salmo tem algumas passagens referentes ao próprio Cristo, por exemplo, versículo 9, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Aí, como Jesus citou essa passagem da Escritura, dizendo, o zelo pela casa do meu pai consome o meu coração, e ali Jesus expulsa os vendilhões do templo, logo esse pastor acha que pode tomar todos os versículos desse salmo e aplicar a Jesus. Aí ele toma aqui, descontextuado, né, ou fora do contexto, o versículo 8 para dizer
sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe. Pronto, aqui ele já pegou e disse, pronto, Jesus está afirmando que ele é um estrangeiro até para os filhos de Maria. Veja o que diz o versículo 5. Versículo 5 deste mesmo Salmo 69 que esse cidadão citou, vai dizer o seguinte: Tu bem sabes como fui insensato. Olha, se nós pegarmos esse texto ipsis literi e aplicarmos a Jesus, veja o que Jesus estaria dizendo a Deus. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus. A minha culpa, e aqui não é culpa no sentido de uma coisinha supérflua ou qualquer coisa que seja, é pecado. A minha culpa não te é encoberta. Essa Bíblia de Estudo NVI protestante, ela tem uma explicação no rodapé para cada versículo. No versículo 69, até o rodapé dessa Bíblia vai dizer no versículo 69, capítulo 69, ou Salmo 69, versos do 5 ao 12. Veja o que vem trazer como explicação no rodapé para o versículo 5. Oração para que a disciplina que Deus aplica a seu servo piedoso não cause vergonha para os que esperam com confiança no Senhor. O autor reconhece, versículo 5, que se foi ferido por Deus, isso foi por causa de algum pecado na vida dele, mas não pecou contra os que se tornaram seus inimigos. Por causa do seu sofrimento presente, seus inimigos zombam da sua profunda dedicação ao Senhor. Então aí o autor, os biblistas vão fazer uma referência a Jó, capítulo 2, verso 9, e também a Jó, capítulo 15, versos 2. Né? Então, se nós pegarmos um salmo davídico, um salmo escrito por Davi, que era um rei segundo o coração de Deus, mas era um ser humano. Ele pecou. Nós sabemos do pecado de Davi, de adultério, de homicídio. Né? Nós sabemos do pecado de Davi a ponto de o profeta Natan ir até Davi, e Davi escreveu o Salmo 50 ou 51, dependendo da tradução bíblica, onde ele vai declarar diante de Deus o seu pecado e pedir de novo a graça da salvação. Então, meus amados irmãos, eu não vou dizer que é propositalmente, mas eu estou quase acreditando que é propositalmente que esses irmãos, esses pastores, usam de uma desonestidade intelectual fora de sério para, de alguma forma, tirar as pessoas daquilo que é a verdadeira doutrina da Igreja Católica. Porque chega a ser de uma irresponsabilidade sem tamanho alguém responder a esta pergunta, a esta indagação dos seus, vamos dizer assim, seus seguidores, das suas ovelhas, entre aspas. A pergunta é: Maria teve outros filhos além de Jesus? E a pessoa toma um versículo isolado do Antigo Testamento, onde Davi está falando dele mesmo, e claro, se faz referência a Cristo, ao Messias futuro que viria, porque o Messias é descendente de Davi. O Messias é filho de Davi. Ou seja, o Messias descende da casa de Judá. Mas, meus irmãos, eu fico assim, de queixo caído. Como se pega um versículo isolado para interpretar. Então, se o versículo 8 eu tomo isolado para dizer: sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, então eu pegaria isoladamente o versículo 5 do Salmo 69 para dizer que Jesus pecou. Tu bem sabes como fui insensato. Veja, Jesus foi insensato. Ó Deus, a minha culpa, ou seja, o meu pecado, não te é encoberta. Não te é encoberto. Então, você percebe aí? É aquilo que Jesus disse. Cuidado, ficai atento com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, a hipocrisia. A hipocrisia é o fermento dos saduceus e dos fariseus.
e as suas falsas doutrinas. Então, fiquemos atentos para essas coisas, porque senão, do contrário, nós seremos enganados facilmente. Por isso Jesus diz: orai e vigiai, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu queria até repetir aqui a fala desse Senhor para você perceber o nível, e eu digo aqui com todo respeito a ele, mas o nível de irresponsabilidade da fala desse rapaz. Maria teve outros filhos além de Jesus? A Bíblia diz que sim, se você quer. Além do Novo Testamento, tem uma escritura no Antigo Testamento, no Salmo 69, verso 8, referindo-se ao ministério messiânico do Cristo, que diz: fui rejeitado pelos filhos de minha mãe. Então Maria teve filhos. Pronto, não existe mais nem necessidade de falar nada. Então Deus abençoe a todos e fiquem na paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.